você, que Deus te abençoe com muitas bênçãos dos céus. Vamos dar início a mais uma EBD em estudo. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado ao nosso querido e bom Deus. É muito bom tê-lo aqui conosco, nesse canal tão maravilhoso, que é um trabalho levantado para o nosso Deus, para pregar a palavra de Deus que transforma e leva o homem para o céu. Esse canal do EBD está comentando a lição de adulto e a dos jovens também esse trimestre, tá certo? Então, você que gosta de um conteúdo de uma palavra de Deus abençoada, que possa trazer transformação de vida à sua casa, à sua família, se inscreva no canal, deixe seu likezinho, certo? Comente. É um prazer tê-lo aqui conosco. A lição que vamos estudar é a lição de número 3, é a lição dos jovens, certo? Estamos comentando nesse trimestre. É a lição de número 3, tem como tema o arrebatamento da igreja. O texto do dia, um texto que se encontra lá em João, no Evangelho de João, capítulo 14, o versículo 3, que diz assim: "E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também." O arrebatamento da igreja será tão repentino que não haverá chance de arrependimento ou preparo na última hora. A gente vai falar sobre o arrebatamento da igreja nessa terceira lição dos jovens. Vamos ver o que é o arrebatamento da igreja, o que significa arrebatamento, como será o arrebatamento da igreja, ou quando será, que dia vai ser, se é que a Bíblia relata alguma data marcando o dia do arrebatamento da igreja. E nós vamos ver ao longo desta maravilhosa lição. Isso que nós lemos agora foi a primeira base da lição. A segunda base, ela se encontra no texto bíblico, no qual eu peço que você leia com os seus alunos. Se encontra lá em 1 Tessalonicenses, o capítulo 4, do versículo 13 ao versículo 18, que é a segunda base da lição. Na introdução da lição, ela é muito importante, diz aqui no sermão profético de Mateus 24, Jesus mencionou alguns eventos que já se cumpriram, como por exemplo a destruição de Jerusalém, que aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Nós sabemos que a gente viu na lição passada sobre os sinais que antecedem a volta de Cristo. E Jesus, narrando lá em Mateus capítulo 24, a gente viu alguns sinais que antecedem a volta de Cristo. E foi muito bom a lição passada. E um dos sinais seria a destruição de Jerusalém, que aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Ele disse, que não ficaria pedra sobre pedra que não seja derribado. Então, mentalmente, aquele templo foi derrubado e ficou todo abaixo. As paredes foram derrubadas, pedra sobre pedra, exatamente como foi profetizado por Cristo que aconteceria e aconteceu, certo? Então, é uma das provas da veracidade da Bíblia, que ela é real, ela é verdadeira. Não é uma história, uma utopia, não. É verdadeira. O que saiu pronunciado pela boca de Deus, através da sua palavra, se cumpriu ou vai se cumprir à risca. Nada vai ficar sem se cumprir. Nós vamos adentrar agora no nosso primeiro tópico da lição. Tem como tema o que é e quando dará o arrebatamento da igreja. O que é e quando se dará o arrebatamento da igreja. Quando se refere ao arrebatamento, a gente encontra lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, o versículo 16 e 17, diz assim: "Porque o mesmo Senhor descerá do céu com grande brado, a voz de arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre
com o Senhor. O que é arrebatamento? O que é que significa? Nesse primeiro ponto do primeiro tópico, a gente vai entender o que é arrebatamento, a palavra arrebatamento, certo? Diz aqui, arrebatamento, a palavra arrebatamento vem da palavra latina, raptus, no latim, que as Bíblias latinas trazem como a palavra grega harpazo, no grego quer dizer harpazo, que significa retirado brusco, puxado com força, pego repentinamente, arrebatado, puxado, entendeu? Dá a entender e puxa para esse significado. O arrebatamento será um evento sobrenatural, rápido, da igreja, do Senhor na terra, culminando no encontro de Jesus nos ares. Quer dizer, Cristo vem buscar a sua igreja, não é marcado o dia nem a hora, a Bíblia não relata nenhum desses dias. Já estou antecipando o segundo ponto que vai falar sobre isso. Então, ela não marca o dia, não vai marcar, vai pego de surpresa. Quer dizer, arrebatamento é isso, retirada brusca, rápida. Não abrir, a Bíblia diz, não abrir e fechar de olhos, certo? Então, esse é um tema tão importante que os crentes do Novo Testamento, o apóstolo Paulo dedicou as suas cartas, ou 2 capítulos de suas cartas, para tratar a respeito desse assunto. 1 Coríntios capítulo 15 e 1 Tessalonicenses capítulo 4, quer dizer, 2 capítulos de um dos seus livros, Paulo dedicou unicamente para falar do arrebatamento da igreja. Que coisa maravilhosa. O segundo ponto é, quando se dará o arrebatamento? Quando vai ser? A lição nos fala que alguns tentaram marcar, como Ellen White tentou marcar a data, os que também vieram depois dela, marcaram algumas datas da vinda de Cristo e todos caíram por terra. Sabe por quê? Porque eles que marcaram não estavam na unção de Deus. A Bíblia diz, lá em Marcos capítulo 13, o versículo 32, que diz assim: naquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Então, só quem sabe o dia do arrebatamento é Deus. Deus é que sabe o dia que Ele vai enviar o seu Filho para resgatar a sua igreja, resgatar a noiva santa, remida e comprada com um sangue precioso. Então, só quem sabe é Deus. Então, se você receber algum áudio ou você abrir a sua televisão e ver alguém aí marcando o dia, olha, fuja disso aí, porque é anátema, é maldição, não vem de Deus. Só quem sabe é Deus. Então a gente viu o que é a palavra, o que é arrebatamento, vimos quando se dará, só quem sabe é Deus. Vamos ver agora o terceiro ponto do primeiro tópico, que é a trombeta soará. Quer dizer, essa prática da trombeta soar já vem de muitos anos, de muito tempo atrás. Ele marca aqui na lição, ele comenta na lição, o autor, ele fala assim, na caminhada dos israelitas rumo à terra prometida, o Senhor mandou Moisés fazer 2 trombetas de prata. E olha só que a prata é símbolo de redenção, simbolizava redenção. Ela seria utilizada para convocar a congregação para quê? Para a partida. Primeiro ponto, para a partida, certo? Dos arraiais. A trombeta devia também ser tocada nas solenidades, no princípio dos meses. O toque da trombeta tinha a finalidade de lembrar o israelita que o Senhor era Deus deles e que o resgatara da escravidão do Egito. Olha só como a trombeta já era usada naquela época para esses fins, e mostrando, já apontando
para o futuro, para a vinda de Cristo. E diz aqui, no arrebatamento, a trombeta também soará, como nos dias de Moisés. O versículo 16 da leitura do texto bíblico diz assim, 1 Tessalonicenses, o capítulo 4, o versículo 16 diz assim, porque o mesmo Senhor, olha só, descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Aleluia, glória a Deus. Vocês estão vendo como acontecerá? A trombeta vai tocar, vai soar. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois nós que estivermos vivos, escutaremos ao som dessa trombeta e seremos arrebatados, transformados, ganharemos um corpo incorruptível, a encontrar o noivo lá nos ares. Aleluia, glória a Deus. O Senhor estará convocando o seu povo, desde o primeiro justo morto, desde o primeiro que estará até os que estiverem vivos na sua vinda, os quais serão transformados, aleluia, a encontrar o Senhor nos ares, nesse instante solene de alegria, para todos os salvos em Jesus Cristo. Será um momento solene, de grande alegria mesmo, porque a gente, os salvos em Cristo, espera ansioso a volta de Cristo, aleluia. Esse foi o primeiro tópico da lição, o que é e quando se dará o arrebatamento da igreja. A gente viu o que é arrebatamento, retirada brusca, sem aviso, instantâneo, puxado, aleluia. E também quando se dará o arrebatamento, quando vai ser, a Bíblia é clara em Marcos 13:32, que só Deus sabe o dia e a hora. E a trombeta soará. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, mostra sobre isso, que a trombeta vai tocar e os que estiverem mortos ressuscitarão primeiro, e depois nós seremos vivos, seremos arrebatados e transformados a encontrar com o noivo lá nos céus. O segundo tópico da lição vai falar sobre, tem como tema, o segundo tópico, o arrebatamento da igreja para os crentes. O que representa para nós? O que ele representa para nós, o arrebatamento da igreja? Primeiro ponto é a nossa esperança. Aleluia! Somos firmados nessa esperança. Diz aqui, os crentes em Jesus, pela fé, têm a esperança e a certeza de que o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. Por isso o crente fiel procura viver de maneira, olha só o que fala lá em Tito, capítulo 2, do versículo 12 ao versículo 13, que diz assim: sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, a gente espera sóbrio, aleluia, andando em justiça, aguardando a bem-aventurada esperança. O que? O aparecimento da glória do grande Deus. Quem é? O nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vem buscar a sua igreja, aleluia. Mas a lição nos mostra aqui o que aconteceu. Veja só, a maneira que Simeão, ele encontrou Cristo. Ele fala aqui muito bem sobre isso em Lucas, capítulo 2. Lucas, capítulo 2, vai falar sobre isso. Lucas, capítulo 2. Lucas, capítulo 2, o versículo 25. Lucas, capítulo 22, o
a partir do versículo 25, mas olha só o que ele diz no versículo 28. E ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse, olha o que diz o versículo 29, agora o Senhor pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação. Aleluia! Sabe por quê? Porque havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, e esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele, e foram revelados pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. Aleluia! E ele não morreu enquanto não colocou Cristo nos braços. Aleluia! Enquanto ele não viu a Cristo na sua frente. E ele ficou muito feliz a encontrar esse Cristo. Olha, todos os salvos em Jesus Cristo serão arrebatados e num piscar de olhos transformado, deixemos o nosso corpo abatido e recebemos um corpo glorioso, imortal, incorruptível, semelhante ao corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. Ao tocar a trombeta, vamos receber um corpo, o nosso corpo abatido vai ficar para trás, vamos receber um corpo incorruptível, imortal. Não vão estar mais sujeitos à morte. Aleluia. Então, é essa nossa esperança. Aleluia. O segundo ponto diz assim: é a chegada repentina do noivo. Quer dizer, a gente espera, nós temos a esperança de quê? É a chegada repentina do noivo. A gente espera o noivo para hoje, que é Cristo Jesus. Diz aqui a lição. Em continuidade ao sermão profético de Mateus 24, Jesus contou a palavra das 10 virgens. Então vocês vão ver ali que as 10 virgens, em Mateus capítulo 25, ele narra sobre as 10 virgens, um casamento hebreu, um exemplo. Ele fala que as 10 virgens se prepararam para encontrar com o noivo, mas as 5 prudentes estavam com azeite nas suas candeias, mas tinham também reserva. Mas as loucas não tinham só nas suas candeias. E tardando o noivo, toscanejaram e todas dormiram. Mas à meia-noite, quando o noivo chegou e tocou a trombeta, anunciou a vinda do noivo, as 5 que tinham reserva, ela correu ao encontro do noivo. Mas as 5 que não tinham reserva, as loucas, ela simplesmente as suas lâmpadas se apagou, porque não tinha reserva. O azeite aqui simboliza o Espírito Santo do Senhor. Então, o crente tem que andar com reserva, sempre estar cheio do Espírito Santo de Deus, porque tardando o noivo, a nossa luz não vai se apagar, a nossa lamparina não vai se fechar. Em meio às lutas, dificuldades, ela pode até fumegar, mas ela ainda continua acesa na unção de Deus. Na lição diz aqui, sabemos que o azeite é um símbolo do Espírito Santo. E a história narrada por Jesus nos mostra que precisamos estar cheios do Espírito Santo, pois só assim conseguiremos guardar manter firme a sua volta de forma prudente e produtiva. Aleluia! Precisamos estar vigilantes para não sermos dominados pelo sono da indiferença. No arrebatamento, qual a parábola, haverá um cortejo nupcial, pois o noivo virá para encontrar nós nos ares com a sua noiva, que é a igreja. O noivo vai vir buscar. A noiva, que é a igreja, tem que estar pronta, adornada, santificada, pronto para encontrar com este noivo, com reserva e firme, aguardando feliz a volta desse noivo, que é Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia! A gente está vendo aqui no nosso segundo tópico, o arrebatamento da igreja. Para os crentes é a nossa esperança. A gente já viu, a gente vimos a chegada repentina do noivo. Precisamos estar prontos para encontrar com ele nos ares. Outra coisa
que é o terceiro ponto, é a derrota da morte. Lá no céu não vai existir enterro, não vai existir cemitério, porque a morte vai ser derrotada. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios a respeito da ressurreição, afirma que a morte será tragada na vitória. 1 Coríntios, capítulo 15, o versículo 54, vai falar sobre isso. 1 Coríntios, o capítulo 15, o versículo 54, ele vai nos falar muito sobre isso. 1 Coríntios, capítulo 15, o versículo 54, que diz assim: e quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isto é, o que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Aleluia, glória a Deus. A morte vai ser tragada, mas na vitória de quem? De Cristo Jesus. Aleluia. A vitória sobre a morte acontecerá simultaneamente com a redenção dos justos, que morrerá desde Abel, que morreu desde Abel, pois a morte será derrotada com efeito retroativo. Quer dizer, desde de Abel até a vinda de Jesus Cristo, os que morreram em Cristo serão ressuscitados. Isso é, a morte vai ser tragada, vai ser vencida. Aleluia. Pois a morte será derrotada com efeito retroativo. Até o mais novo convertido naquele momento será transformado e receberá um corpo incorruptível. A morte não tem mais domínio sobre ele, porque tem um corpo incorruptível. Aleluia, pelo poder de Deus que transforma. A gente viu aqui nosso segundo tópico, que é o arrebatamento da igreja para os crentes. Para os crentes é o que? É a nossa esperança. Para os crentes é a chegada repentina do noivo. Para os crentes é a derrota da morte. Aleluia. Vamos adentrar agora no nosso terceiro tópico da lição, que é muito bom, é muito gratificante. Continue conosco, não nos deixe. Diz assim, aguardando, o terceiro tópico tem como tema, aguardando o arrebatamento. Devemos estar o quê? Aguardando o arrebatamento. Jesus virá. Eu falei um pouco sobre nas lições passadas, na lição de domingo, sobre isso. Precisamos compreender que a segunda vinda de Jesus acontecerá em duas etapas distintas. Essas duas etapas é muito importante conhecermos, certo? Porque a vinda de Cristo, ela se divide de duas fases. A primeira fase da vinda de Cristo, ele morreu em morte de cruz, ressuscitou ao terceiro dia e foi ascendido aos céus. A segunda parte da vinda de Cristo, ela se divide em duas fases. A primeira fase da segunda vinda de Cristo será o arrebatamento da igreja. Olha só a diferença. No arrebatamento da igreja, que é a primeira fase da segunda vinda, será em segredo. Mateus capítulo 24, 36. Cristo vem para a igreja, unicamente para a igreja, um povo santo, redimido. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17. Diz assim, outra coisa, antes da grande tribulação. Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Outra coisa, Jesus vem nos ares. 1 Tessalonicenses 4,17. Ele vem nos ares.
ele não vai vir, ele não vai pôr o pé na terra, ele vem nos ares. Só quem vai ver, só quem vai presenciar, só quem vai escutar o soar da trombeta é os salvos, que tem o seu nome escrito no livro da vida. Só os santos, redimidos, purificados pelo sangue carmesim, é que vai ver e que vai escutar o seu nome sendo chamado. Só eles. Os santos verão, 1 Tessalonicenses 4,13, só quem vai ver é os santos. É tempo de alegria, 1 João 3,2, Apocalipse 1,6. E os incrédulos deixados, Mateus 24,40. Vai ficar para trás todos que não têm o seu nome escrito no livro da vida. Essa é a parte do arrebatamento que divide-se, lembre-se, em duas fases. Aqui é a primeira fase da segunda vinda de Cristo. Vamos ver agora a segunda fase da segunda vinda de Cristo. É diferente, porque será público, Apocalipse 1,7. Quer dizer, todo olho verá, todos vão ver. Cristo vem com a igreja, Judas 14. Após a grande tribulação, Mateus 24, do 29 ao 30, Jesus pisa no Monte das Oliveiras. Zacarias 14,4, ele vai botar o pé no Monte das Oliveiras, ele vem salvar Israel do extermínio. A gente está dando aqui só uma introdução para podermos entender o que é a segunda vinda de Cristo. Tempo de lamentação, é tempo de choro, porque aqueles que vão ver Cristo e vai lamentar por não ter o seu nome escrito no livro da vida. Os incrédulos destruídos, Mateus capítulo 25, 46. Isso é a segunda fase da segunda vinda de Cristo, certo? Ele diz aqui na lição ainda, continuando, na primeira correrá o arrebatamento da igreja, como eu já falei. A igreja de Cristo voltará de forma invisível nas nuvens. Os ímpios não verão o Senhor, não verão o Senhor. E um abrir e fechar de olhos, num piscar de olhos, arrebatará para si todos que receberem a Jesus Cristo mediante a fé. No abrir e fechar de olhos. A condição é todos que receberam a Cristo como o único e suficiente Salvador, porque senão não tem entrado na vida eterna. Aleluia. Então a gente está vendo aqui sobre Jesus virá. Vamos ver o segundo ponto do terceiro tópico, que diz assim: permaneça fiel ao Senhor. Mateus capítulo 24, do versículo 41, 45 aos 50, nos diz assim: no sermão do monte profético, Jesus se utilizou de uma parábola para ensinar sobre estar vigilante quanto à sua volta. O mestre contou a história de dois servos, um fiel e um prudente. Um fiel e prudente e um outro mau. Dois servos. Um servo mau pensou que o seu senhor demoraria a voltar. Então se descuidou e começou a agir de forma insensata. É assim que acontece quando a gente não age com prudência, não age na presença do Senhor. Foi assim da forma do servo infiel. Ele não agiu com prudência. Ele achou que o seu servo não vinha agora e relaxou da vida, certo? De forma insensata. Precisamos estar vigilantes, jamais podemos perdermos a sobriedade e a sensatez na nossa caminhada cristã. Temos de viver crendo que o nosso Senhor não tardará a voltar, que teremos de prestar conta com Ele das nossas ações, o que a gente praticou, o que a gente plantou aqui. Nós vamos prestar conta perante Deus. Isso é permanecer fiel. Em Mateus capítulo 24, do 45 ao 51, ele vai tratar sobre isso. Cristo aconselha a permanecer fiel. O terceiro ponto do terceiro tópico
Diz assim: utiliza os seus dons e talento para a glória de Deus. Mateus capítulo 25, do 1 ao 13, vai falar sobre as 10 virgens. As 10 virgens. E a gente fala no sermão, aqui quando Deus fala sobre os talentos, e refere-se muito bem sobre isso, o cuidado que devemos ter em fazer unicamente o que Deus manda. Ele fala em Mateus capítulo 25 sobre as 10 virgens, certo? E as 10 virgens e os 10 talentos também, sobre como cuidar, como fazer isso segundo a vontade do Senhor. E não dizemos que recebemos talento porque nós somos capazes, nós somos merecedores. Não, tudo isso vem do Senhor, é Ele que entrega os talentos. Devemos usar para a obra do Senhor. Aleluia. A lição diz assim: no sermão profético de Jesus, o mestre faz uso de uma trilogia de parábolas. A parábola dos dois servos, das 10 virgens e dos 10 talentos. Ele faz aqui uma comparação entre eles, uma trilogia, podemos dizer. Jesus concluiu o sermão contando a história de 3 homens que receberam do seu Senhor dinheiros, talentos, para investir. O Senhor deu os talentos a todos e depois se ausentou, indo para um lugar distante. 2 servos, enquanto esperavam o seu Senhor, investiu o talento que recebeu, mas um deles enterrou o talento recebido. O que a lição nos mostra, o que ela nos ensina é que quando a gente recebe o talento do Senhor, na casa do Senhor, seja para ensinar, seja para pregar a palavra do Senhor, seja para orar, para impor as mãos, para que Deus venha curar, venha transformar, seja de pregar o Evangelho, sair pelas ruas, são talentos, seja para cantar, louvar ao Senhor, são talentos que têm que ser granjeados, têm que ser colocado em ação, em obra, não pode ser enterrado, tem que ser produzido os frutos através desses talentos. A lição diz aqui, como muitos de nós, ele dormiu o sono da indiferença, quer dizer, ele enterrou os talentos, dever granjear mais, ele simplesmente enterrou. A lição diz aqui: enterrar os seus dons e talentos, seja produtivo e utilize-os enquanto ainda há tempo. Então a lição nos ensina a granjearmos mais talentos, a ensinarmos o que Deus nos propôs no nosso coração, de pregar o Evangelho e botar em prática o que Cristo nos entregou como talento. A gente viu aqui no nosso terceiro tópico, aguardando o arrebatamento. A gente viu que Jesus virá. Vimos também permanecer fiel ao Senhor. Ele ensina aqui a nossa fidelidade, fiel, não desistir, sempre agir com prudência, com fidelidade ao Senhor. Vimos o terceiro ponto, utilizar os seus talentos, dons de talento, para a glória de Deus, quer dizer, não é para nós, não é para nos engrandecer, mas para engrandecer aquele que vive e que reina para todo sempre. Eu te agradeço por essa oportunidade, eu espero que você possa ter aprendido muito com a palavra do Senhor, que possa ter ficado no seu coração. Eu te peço que você fique se inscreva no canal, e lembrando que esse programa é gravado aqui na Igreja da Boa Esperança, é sobre a coordenação do pastor James, e eu sou grato a ele por essa oportunidade que Deus nos dá e que nosso pastor nos dá. E fique conosco, se inscreva no canal e que Deus te abençoe com muitas bênçãos dos céus. Amém.